Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 35 e 36. Já achou? É fácil, né? Agora veja aí se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e chega perto desta pessoa e mostra onde nós vamos ler. Está escrito o seguinte: e ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Amém, igreja? Você acredita na palavra de Deus? Então, desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia sobre a tua poltrona e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplaude bastante, igreja. Salmo 47, verso 1 diz assim: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos. É bíblico aplaudir ao Senhor, aplaude com as mãos. Só que diz assim também: e cantai a Deus com voz de triunfo. Então, enquanto você aplaude, também abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, a tua palavra vai ser pregada agora, neste momento. E nós queremos que o Senhor unja os nossos lábios, e que o Senhor tome o nosso lugar, e que não sejamos nós a falar, mas o Senhor fale através de nós, e que não sejamos nós a aparecer, mas que o Senhor apareça no nosso lugar. Então, Senhor, vem agora e fala com o teu povo que está aqui nesta igreja, fala com as pessoas que irão ouvir esta mensagem pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Jacó, ele nasceu junto com o seu irmão, porém eles não eram gêmeos idênticos. Eles eram bem diferentes. Foi no dia do seu nascimento que Jacó recebeu esse nome. Veja comigo o capítulo 25, ainda de Gênesis. O nascimento de Jacó e do seu irmão Esaú. Diz assim, o capítulo 25, verso 24: e cumprindo-se os dias que Rebeca iria dar à luz, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso o seu nome se chamou Jacó. Então aqui diz que ele recebeu o seu nome por causa da maneira como ele nasceu. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Quer dizer, todo o trabalho de parto que a Rebeca estava tendo, você sabe que o primeiro filho que nasce, que rompe a madre, ele tem um esforço muito maior. Então, ele nasceu primeiro, Esaú, rompendo a madre, e Jacó, bebezinho ainda, veja, nenê ainda, agarrou no calcanhar do irmão que estava saindo, e ele saiu na moleza, foi no escorregador. E quando viram, a parteira viu, falou: olha, ele saiu agarrado no calcanhar do irmão, quer dizer que ele nem passou pelas dores da contração. A dor quem sofreu foi o irmão dele. Então disseram: esse daí gosta de levar vantagem, o nome dele vai ser Jacó. E Jacó quer dizer suplantador, e a palavra hebraica Jacob, ou o nome Jacó, também quer dizer ele agarra. É importante que você tenha isso em mente, porque faz parte da personalidade de Jacó agarrar. Você vai ver na vida dele que ele realmente agarra. E ele é um suplantador. Ele gosta de levar vantagem. Ele gosta sempre do caminho mais fácil. Muito bem. Jacó então cresce, se torna homem. Ele e o seu irmão gêmeo. E ele sabe
que o seu irmão Esaú tem o direito da primogenitura, por ser o irmão mais velho, e sendo o primogênito, o irmão mais velho, quando o pai morre, recebe o dobro da herança. Veja comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, por que Jacó começa a lamentar a sua sorte. Ele começa a dizer: por que eu não fui o mais velho? Agora o meu irmão vai receber o dobro da minha herança. Deuteronômio 21, 17 está escrito assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, e dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então Jacó, quando se tornou homem, ele olhava para o seu irmão Esaú e falava: que sortudo. Ele, por causa de um minutinho que nasceu antes de mim, por um minuto ele vai receber uma herança dobrada. E eu, por causa de um minuto, vou ter menos do que ele. Por que eu não nasci primeiro? Jacó começou a desejar a primogenitura. Num dia que o seu irmão Esaú chegou do campo, muito cansado e faminto, Jacó estava fazendo um prato de lentilha e Esaú pediu aquela comida. E Jacó falou: eu te dou esse prato de lentilha se você me vender a tua primogenitura. E Esaú, ele pensou: o que me adianta eu ser o irmão mais velho? Se ele tem comida para comer, eu estou de barriga vazia. O que me adianta ser o primogênito se meu pai ainda vai viver muitos anos? Se nesse momento presente eu estou morrendo de fome. Então Esaú desprezou o direito que ele tinha e falou: tá bom, eu te vendo a minha primogenitura, eu te vendo o meu direito da herança dobrada, se você me der o prato de lentilha. E Jacó fez ele jurar. Falou: jura que você está me vendendo. E Esaú jurou: eu juro que eu te vendo a minha primogenitura em troca desse prato de lentilha. E Jacó então deu para ele aquela refeição e tomou posse, porque a palavra proferida tinha tanto valor quanto um documento escrito. Então Jacó já começou a acreditar que ele agora era o primogênito, que quando seu pai morresse, ele teria direito à herança dobrada. Muito bem. Mas esse era um acerto entre ele e o seu irmão. Não tinha aprovação do seu pai, o Isaac. Então, a mãe de Jacó, que gostava mais de Jacó, e Isaac gostava mais de Esaú, cada um tinha a sua preferência. A mãe de Jacó falou: meu filho, eu ouvi o teu pai conversando com o seu irmão, e o seu pai já está cego. E o seu pai pediu para o teu irmão preparar para ele um guisado. E o teu irmão foi fazer a caça. Enquanto o teu irmão foi fazer a caça, faça o que eu estou te mandando. Vai lá no curral, pega 2 cabritos e me traga aqui, que eu vou preparar esses cabritos. Eu vou fazer o guisado do jeito que o teu pai gosta, eu sei qual é a receita que ele aprecia. Aí você vai lá e leva o guisado para o seu pai, fala que você é o Esaú e pega a bênção para você. Porque o teu pai agora ele está velho, ele está cego e ele vai morrer e você precisa pegar a bênção para você. Porque a mãe de Jacó sabia daquele acerto particular que ele havia feito com o irmão. Então Jacó falou: mãe, de jeito nenhum. O pai está cego, mas ele não é bobo. A hora que o pai vê que eu não sou o Esaú e sim o Jacó, e que eu estou querendo pegar a bênção do meu irmão, ao invés dele me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Ele vai ver que eu não sou o Esaú. Ele vai sentir que eu não sou. Então a mãe de Jacó falou: meu filho, deixa comigo, faça o que eu estou te mandando, vai buscar os 2 cabritos lá e deixa o resto comigo. E Jacó então concordou. Quando o guisado ficou pronto, a mãe de Jacó colocou sobre ele peles de cabrito, colocou aqui no peito, colocou no braço, porque Esaú era um homem peludo e Jacó era um homem liso. Então a sua mãe colocou ali aquela pele em volta dos seus braços e vestiu Jacó com a roupa do seu irmão Esaú. E deu para ele o guisado e falou: leva lá para o seu pai. E Jacó entrou na tenda, o Isaac estava esperando,
E Jacó disse à porta da tenda: meu pai, posso entrar? E Isaac falou: quem é? É o Esaú. É Esaú? Mas você já voltou com a caça e com o guisado? E Jacó, ele responde assim: pois é, o Senhor teu Deus mandou a caça ao meu encontro, por isso que eu tive muita sorte, eu fui muito rápido por causa disso. Olha, o Senhor teu Deus. Veja como que Jacó pensava. Então Isaac, cego, disse: meu filho, entre aqui. E Isaac ficou pensando: ele fala que é Esaú, mas a voz é de Jacó. Meu filho, me dá aqui as tuas mãos. E Jacó, tremendo, deu as mãos para o seu pai cego, e o seu pai foi apalpando e viu que o braço era peludo. E apalpou no peito, viu que era peludo. E falou: meu filho, me dá um beijo. E Jacó, fingindo que era Esaú, deu um beijo e um abraço no seu pai, gelado, né? Morrendo de medo de que tudo desse errado. Ele abraçou seu pai e beijou. E o velho Isaac, cego, cheirou a roupa do filho. Cheirou e disse: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E pensou que era realmente o Esaú. E abençoou Jacó e deu a bênção da primogenitura. Confirmou ali. Jacó serviu o guisado e correu para sua mãe e falou: mãe, olha, deu tudo certo, o pai já me abençoou. Quando Esaú chegou do campo e preparou o guisado e foi entrar na tenda para dar ao seu pai e receber a bênção, o velho Isaac disse: quem é? Sou eu, pai, o Esaú. Ué, se é você, quem veio antes então e pegou a bênção? Como assim, pai? Pegou a minha bênção? Quem? Como? Aí o velho Isaac compreendeu. E foi aí que ele estremeceu, porque a palavra dada valia mais do que um documento escrito até. E Isaac sabia que aquilo que ele tinha falado não poderia voltar atrás. A palavra dada. Toda pessoa que tem fé sabe que a palavra tem que ser honrada. O Isaac estremeceu. Versículo 33. Estamos em Gênesis 27 e 33. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. Ele estremeceu porque sabia que tinha falado e não podia voltar atrás. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Olha, com sutileza. Como é que Jacó conseguiu a bênção? Foi dada por Deus? Não. Ele usou sutileza, artifício humano, raciocínio humano, usou engano para conseguir a bênção. E agora Isaac está dizendo: ele veio com sutileza e tomou a tua bênção. Aí o Esaú, amargurado, disse, versículo 36, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Aqui Esaú está exagerando na sua amargura. Ele podia reclamar: olha, ele quando nasceu se aproveitou da minha força para nascer sem fazer força, ele roubou a minha bênção agora, até aí seria verdade. Mas dizer que Jacó o enganou na questão da primogenitura, isso não é verdade. É que Esaú está com tanto ódio, com tanta raiva, que ele agora exagerou a reclamação. Está dizendo que Jacó o enganou na questão da primogenitura, e isso não é verdade não. Foi o próprio Esaú que trocou a bênção por uma coisa vil. Foi o próprio Esaú que vendeu a primogenitura. Isso ele não foi enganado, ele fez um negócio. Se ele vendeu barato, o problema é dele. Mas ele fez um negócio consciente e pela sua própria vontade, e jurou com a sua própria voz. Então nisso ele não foi enganado. Ele está mentindo aqui, mas ele está usando isso para manifestar a sua raiva. Então, nesta hora, é que Esaú percebe a bobagem que ele fez. E cheio de ódio,
ele jura para si mesmo que ele vai matar o irmão. Ele falou: meu pai já está velho, já está cego, eu vou esperar o meu pai morrer, e logo após o luto, eu mato Jacó. E foram e contaram para a mãe de Jacó o plano de Esaú, porque Esaú começou a dizer para todo mundo: depois que meu pai morrer, deixa comigo. Depois do luto do meu pai, eu mato o meu irmão Jacó. Deixa comigo, ele vai me pagar caro. Eu vou matá-lo. E isso chegou até a mãe de Jacó. Veja como a pessoa que usa de um ardil, de um engano para conseguir as coisas, que tenta levar vantagem usando a sua própria inteligência e não abençoado por Deus. Veja o que acontece. A mãe de Jacó chamou o filho e disse assim: meu filho, o teu irmão Esaú está louco de ódio, ele diz que vai te matar. Então fuja, vai ali para Padarã, onde eu tenho um irmão, o teu tio, Labão. Você vai para lá, é muito longe, você se esconda lá, e você fique por ali até passar a raiva do teu irmão. O que a mãe de Jacó estava propondo? Uma coisa rápida, que ele ficasse apenas alguns dias ali naquele local. Esse é o plano da mãe de Jacó. Então, Jacó fugiu. O que aconteceu primeiro com a mãe de Jacó? Ela que gostava tanto do filho. O que aconteceu com ela, que usou esse artifício, que usou de engano para ajudar o seu filho? Em primeiro lugar, ela vai perder o filho amado. Ela pensa que o filho vai fugir para aquele local e vai ficar só alguns dias, mas ela não imagina, ela nunca mais vai ver o filho querido. Jacó está partindo, ela nem se despede direito do filho, só que nunca mais ela vai ver o filho, porque ela vai morrer antes. Jacó vai ficar 20 anos fora. Essa mulher que ajudou o filho a enganar o pai, que ajudou o filho a enganar o próprio irmão, ela vai receber um castigo cruel. Nunca mais ela vai ver Jacó. Ela vai ser punida. Ela vai morrer antes que Jacó retorne. Muito bem. E o que acontece com Jacó, que tentou ficar rico usando de esperteza? Jacó, ele vai agora perder casa, a cama quentinha, a refeição diária, ele vai perder a família, ele vai perder o lar, vai perder as raízes, porque ele está fugindo para um lugar estranho. O que ele ganhou sendo astuto? O que ele ganhou com a sua sutileza? Não ganhou nada. Olha, ninguém pode ser feliz destruindo os outros. Ninguém pode ser feliz com a desgraça de ninguém. Ninguém pode ser feliz fazendo outras pessoas infelizes. Jacó fez o seu pai infeliz na velhice. Amargurou o seu irmão Esaú. E ele mesmo se tornou infeliz. Porque se ele pudesse voltar atrás, eu tenho certeza que ele voltaria. Mas agora a besteira já estava feita. Você quer ver onde que Jacó vai parar? Veja comigo o capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Um homem que tinha na tenda uma cama confortável, um travesseiro para dormir, e que tinha um teto sobre a sua cabeça, e que tinha uma mãe para lhe dar até um copo de leite antes de dormir, ele agora está sozinho no meio do deserto, e o céu é o seu teto. Ele não tem mais a tenda, a casa, não tem mais o seu colchão, não tem mais o seu travesseiro. O travesseiro dele é uma pedra. Você já experimentou dormir com a cabeça numa pedra? Se você pega um travesseiro meio duro, você já reclama a noite inteira. É verdade ou não é?
Imagine dormir com a cabeça em cima de uma pedra, como se fosse um travesseiro. Olha o que Jacó conseguiu com a sua esperteza. Mas ele vai ter um encontro agora. Vai acontecer uma coisa neste momento. Neste momento em que ele está na miséria, sozinho, num local deserto, cheio de serpentes e escorpiões à sua volta, sem teto sobre a sua cabeça, morrendo de medo de ser alcançado pelo seu irmão. Ele perdeu até a paz. Ele tem medo que Esaú o localize e o mate. Ele está apavorado. Olha o que ele conquistou para a vida dele, usando a esperteza. É nessa hora que ele vai ter um encontro. Mas na verdade, não é ele que está buscando a Deus. É Deus que o está buscando. Acompanhe comigo. Versículo 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Veja, não é Jacó que está encontrando a Deus. É Deus que está encontrando Jacó. E Deus encontra este homem numa situação de miséria total, de desespero total. Deus costuma localizar as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão sofrendo. Às vezes a pessoa pensa que foi esquecida por Deus, que foi abandonada. Ela acha que a vida lhe foi ingrata, que a sua sorte foi má, e que o destino lhe foi cruel. Mas se a pessoa analisar, ela vai ver que tudo aquilo de ruim que foi acontecendo na sua vida, foi ela mesma que semeou. Foi ela mesma que atraiu para si. Porque tudo que a pessoa semeia, ela colhe. Jacó semeou o engano. Ele só podia colher isso daí mesmo. Ele quis conquistar riqueza com a sua própria inteligência em cima da desgraça dos outros. Ele agora está em desgraça. Então a pessoa está sofrendo e ela acha que é a vida. Mas se analisar um pouco mais detidamente, a pessoa vai acabar descobrindo que ela é responsável por aquela situação. Se a pessoa fez coisas erradas, se agiu mal, pode ter certeza, ela vai colher o mal. E as coisas ruins irão lhe acontecer. E a pessoa vai estar no fundo do poço. Aquilo que você está vivendo de ruim, você pode pôr a culpa no diabo, pode pôr a culpa nos parentes, nos vizinhos, você pode pôr a culpa nos estranhos, nos inimigos. Mas se você procurar a verdadeira razão, você vai descobrir que a única pessoa responsável por tanto sofrimento é você mesmo, você mesma, pelas coisas erradas que fez, pela maneira incorreta que você agiu. Você foi descendo cada vez mais, queria que desse certo, e foi afundando, 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 e agora está aí, caído, no deserto, sozinho, abandonado, no fundo do poço, e não sabe o que fazer. Mas Deus de lá do céu, no lugar altíssimo onde Ele habita, Ele olhou para a terra e te viu nesse deserto. Deus te viu nessa miséria. Deus te viu nessa situação. E Deus agora está se apresentando diante de ti. E Deus está te mandando uma mensagem do jeito que você está, na situação em que você se encontra. Não tema, assim diz o Senhor: eu sou contigo. Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Eu estendo a minha mão para te ajudar. Eu vou fazer uma obra na tua vida e eu não irei te deixar enquanto eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo.
É Deus que nos encontra primeiro. Essa que é a verdade. E quando Deus nos encontra, nós agimos como Jacó. Nós só queremos a bênção. Quando não é a pessoa que está buscando Deus, quando é Deus que busca a pessoa, e quando a gente tem um contato com Deus, a gente só quer bênçãos. Veja como Jacó vai agir. Jacó, ele fica impressionado com aquele sonho, e ele se levanta de madrugada. Acompanhe comigo a partir do versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Betel quer dizer casa de Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o que Jacó está pedindo nesta oração? Nesse voto que ele está fazendo? Ele só quer bênçãos. Ele quer que Deus lhe dê roupa para vestir, comida para comer, casa para morar, quer que Deus o guarde na viagem, ele quer voltar para a casa dos seus pais, ele quer retornar em segurança. O que ele está pedindo? Só coisas para ele. E ele ainda diz para Deus: se Deus me der, eu vou dar o dízimo. Quer dizer, ele só quer as coisas primeiro. Ele só quer bênçãos. O contato que ele está tendo com Deus, apesar de Deus tê-lo encontrado, ele está mostrando como é o seu coração de verdade. É um coração egoísta, que só pensa em si mesmo e que só está preocupado com a sua própria situação. Ele condiciona acreditar em Deus, ele condiciona servir a Deus se for abençoado. Eu já ouvi gente dizendo isso para mim, eu já escutei isso. Eu estava pregando numa igreja da Paz e Vida, uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, olha, se o meu marido se converter, se meu marido vier para a igreja, então eu vou me batizar, então eu vou servir a Deus. E já escutei outras pessoas que chegam dizendo: olha, se Deus me curar, então eu vou servir a Deus. A pessoa está colocando uma condição para servir a Deus. Que loucura! É uma coisa completamente insensata. Primeiro, você está doente, você quer cura, mas você só vai se batizar nas águas, você só vai servir a Deus se Deus te curar. Quer dizer que é Deus que está precisando de você? Não é você que está precisando de Deus? E quando você diz: se o meu marido vier para a igreja, então eu me batizo, e você não sabe que a salvação é uma coisa pessoal, que você pode ir para o céu e teu marido para o inferno, ou ao contrário, teu marido pode ir para o céu e você para o inferno, e que não há ligação espiritual nesse tipo de coisa, que o destino da nossa alma é individual. Às vezes a pessoa faz um voto com Deus, como o Jacó está fazendo aqui. Jacó está dizendo: olha, se o Senhor me der isso, 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 então o Senhor será o meu Deus. Ele está condicionando para servir a Deus se ele for abençoado. Às vezes a pessoa fala: olha, se Deus me abençoar, então eu me batizo. Se Deus me curar, então eu me batizo, aí eu vou servi-lo. Escute, não é Deus que precisa de você. Você tem que mudar esta oração e falar diferente. Deus vai trabalhar na vida de Jacó, mas será que você precisa passar por todo o sofrimento que Jacó vai passar para aprender? Será que você não pode aprender com os erros de Jacó? Ao invés de você falar: se Deus me abençoar, eu vou servi-lo. Se Deus me curar, eu vou me batizar. Ao invés de você falar isso, você diga ao contrário. Você diga nesta noite: eu vou servir a Deus, mesmo canceroso, mesmo leproso, mesmo doente, mesmo rastejando, mas eu vou servir a Deus Todo-Poderoso. E se Deus tiver misericórdia de mim, Ele vai curar a minha enfermidade. Mas eu posso até morrer dessa doença, mas eu irei para o céu. Eu vou servir a Deus. É uma atitude diferente, porque Deus não precisa de nós.
Olha, pode morrer todo mundo agora e todo mundo para o inferno e Deus vai continuar habitando ali no topo da escada. O trono dele está no lugar mais elevado. Deus vai continuar sendo Deus, mesmo que você não queira servi-lo. Só que o teu destino pode ser diferente, se você servir ou não a Deus. Jacó, ele confessa aqui, olha, ele será o meu Deus. Se ele fizer tudo isso para mim, ele será o meu Deus. E Deus sabia que Jacó não estava convertido. Quando Deus falou com ele no sonho, como é que Deus fala? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Deus sabe que ele não é o Deus de Jacó, mas mesmo assim Deus está procurando por Jacó. Deus quer fazer uma obra na vida de Jacó para que Jacó também aceite este Deus, para que Jacó também passe a dizer: o Senhor é o meu Deus. Mas Deus sabe que ele não é. Deus sabe que Jacó não acredita, Deus sabe que Jacó é interesseiro, mas mesmo assim Deus está visitando, está buscando. Deus sabe que em muitos momentos da tua vida você só esteve interessado na bênção, mas mesmo assim o Deus Todo-Poderoso de lá do alto, Ele resolveu estender a mão na tua direção, Ele resolveu te salvar, porque Deus te ama. Deus quer você de qualquer maneira. Deus quer fazer algo tão tremendo na tua vida para que você diga: o Senhor é o meu Deus. Deus se sujeita até a ser negociado. Deus se sujeita até a abençoar primeiro a pessoa, para que depois a pessoa comece a acreditar nele. Deus tem paciência. Veja, Jacó faz uma oração onde ele só quer bênçãos de Deus. Em nenhum momento ele pediu salvação. E ele chega lá em Harã, fica conhecendo a sua futura esposa. Ele conhece Raquel, se apaixona pela moça e fica 30 dias ali com Labão. E Labão diz: olha, você vai trabalhar para mim, mas fala o teu salário. E Jacó fala: eu não quero salário, eu quero o dote da tua filha. Eu não tenho nada, eu sou um pé rapado, eu não tenho condições de pagar pela tua filha. Porque lá a pessoa, quando se casa, até hoje é assim. Entre os muçulmanos tem esse costume, entre os beduínos tem esse costume, entre os árabes tem esse costume, entre os palestinos tem esse costume. Um pai lá em Israel, hoje em dia, lá na Palestina, quando ele tem uma filha virgem em idade de casamento, ele coloca uma bandeira branca em cima da casa, avisando a vizinhança que ele tem uma filha virgem em idade de se casar. Aí os interessados chegam lá e falam: eu dou 10 camelos pela tua filha. Ah, mas o outro lá, o fulano, ofereceu 15 camelos. Ah, então eu dou 17. Não é assim, irmão? Lá eles vendem mesmo a filha. É costume. Jacó, ele gostou de Raquel, mas ele não tem nada, ele é um pé rapado. O avô dele é rico, o pai dele é rico, mas ele não tem nada. Ele fala: olha, eu não tenho como pagar, mas eu faço o seguinte: eu trabalharei 7 anos para me casar com a tua filha. E Labão aceita. Tá bom. Então você trabalha para mim 7 anos, depois de 7 anos você vai se casar com a minha filha Raquel. E diz aqui a palavra, estamos em Gênesis capítulo 29 agora, versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Então ele trabalhou 7 anos por amor de uma mulher, para se casar com ela. E aqui nós vamos ver que na noite de núpcias, o seu tio e sogro o engana, e ao invés de deixar Raquel esperando lá na tenda, deixou a Lia, a sua irmã, a irmã mais velha, que diz aqui que ela tinha olhos doentes. Não se sabe se ela era estrábica, se era vesga, ou o que tinha, mas ela tinha olhos doentes, enfermos. Só que Jacó não sabia que ele estava entrando na tenda para ter núpcias com Lia, com a irmã de Raquel. Ele estava crente que ele estava indo para a lua de mel com a Raquel amada. Puxa, trabalhei 7 anos, mas valeu a pena. Agora eu vou ficar com a minha mulher, com a Raquel que eu tanto amo. Ô Raquelzinha. E ele entrou lá na tenda cheio de amor para dar, né? Tudo escuro. A moça que estava lá, a Lia, ficou bem quietinha, não abriu a boca. E o Jacó ficou a noite inteira: ô Raquel, eu te amo. E a Raquel não abria a boca.
E Jacó amou a mulher a noite inteira. Oh, Raquel, que maravilha, esperei tanto por isso. Ah, como eu estou feliz, Raquel, como é bom estar casado com você. Quando o dia nasceu e o sol entrou dentro da tenda, Jacó está deitado ao lado da mulher amada, abraçado com ela. Aí quando ele abre os olhos, parecia que tinha visto o cão. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Cadê a minha esposa? Aí a Lia falou, foi o meu pai que me mandou entrar aqui. Mas como o teu pai te mandou entrar aqui? Cadê a minha mulher? Eu casei com a Raquel. Não, você casou comigo mesmo, meu pai que mandou. O Jacó foi lá reclamar. Veja aqui o versículo 25. Estamos em Gênesis 29, 25. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, ou Lia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele não enganou o pai, não enganou o irmão? Tome de volta. Por que me enganaste? E está reclamando. É chato ser enganado, né? Enganar os outros é bom, né, Jacó? Agora, ser enganado é chato, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas quando a pimenta vem no teu olho, aí você reclama. Ah, por que fez isso comigo? Pois bem, Jacó está furioso. Como me enganou? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros 7 anos se servires comigo. Então Labão fala para ele, você vai ficar uma semana, que é o tempo que dura a festa de casamento, você vai ficar aí com a Leia, uma semana. Depois dessa uma semana, eu te dou também a Raquel. Mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Olha, ele ficou escravo do homem. E ele trabalha mais 7 anos. Fica mais 7 anos, 14 anos. A mãe dele está lá, longe, com saudade, e o filho não volta para casa. Ela está sendo punida. Ela está sendo castigada. Jacó então se casa com Raquel e fica mais 7 anos e tem filhos e filhas, e ele vai lá trabalhar, fica servindo o seu sogro. Depois de 14 anos, ele diz, olha, eu vou embora. Eu já cumpri aquilo que nós combinamos, eu vou embora, porque eu não tenho nada. Aí o Labão disse, Jacó, não vai embora não. Eu reconheço que por tua causa Deus tem me abençoado. Quando você chegou aqui, o meu rebanho era pequeno. Depois que você começou a cuidar do meu rebanho, o meu gado se multiplicou, eu fui abençoado por tua causa. Fala quanto que você quer ganhar e eu pagarei o teu salário. Aqui você vê a mudança de atitude de Jacó. Ele começa a pensar diferente. Ele diz assim, você não vai me pagar salário nenhum. Eu fico com você mais 6 anos, ou 7 anos se for necessário. Mas nós vamos combinar o seguinte, separa do rebanho todas as cabras que são malhadas e todos os carneiros que são escuros, todas as ovelhas morenas, separa, e esse rebanho é minoria, vai ser o meu pagamento. E a partir de hoje, no rebanho, quando nascer uma cabra malhada ou uma ovelha escura, então será minha. E Labão aceitou aquele acordo e Jacó começou a trabalhar. Em 6 anos agora, com a bênção de Deus, Jacó começa a prosperar de uma tal maneira que constantemente, quando tem alguma ovelha parindo, quando tem alguma cabra dando à luz, nasce malhado ou moreno, um pelo escuro. Então o rebanho de Jacó vai crescendo muito. Aí o Labão chega e fala, não, Jacó, agora não é mais assim não, viu? Toda vez que nascer malhado é meu, toda vez que nascer ovelha escura é minha, quando nascer branca é sua, tá certo? E aí Jacó fala, não tem problema, porque agora Jacó está aprendendo a viver pela fé, está aprendendo a acreditar que Deus tem controle até sobre o útero das ovelhas. Ele passa a acreditar que Deus pode mudar a sua vida, ele passa a viver pela fé. Então Jacó começa a enriquecer, porque cada vez que Labão muda o acordo,
Deus muda também o útero das ovelhas e vai nascendo sempre a favor de Jacó, de maneira que o rebanho de Jacó se torna maior do que o rebanho do seu sogro e seu tio Labão. Até que um dia, depois de todos esses anos, já estão aí 20 anos passados, Jacó diz: Deus está mandando eu voltar para a casa dos meus pais, estou com saudade, tenho que ir embora. E ele avisa o sogro que ele vai partir. Então, aqui no versículo 7, estamos em Gênesis capítulo 31, verso 7, Jacó diz para as suas duas esposas, para Leia e para a Raquel, Jacó diz: olha, o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ele está reconhecendo que Deus o protegeu, que Deus o guardou. Mas Jacó, até este momento, não se converteu. Ele é uma pessoa abençoada, mas ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus. Ele ainda não teve essa experiência, e Deus vai preparar esse encontro. Deus vai cobrar aquilo que ele prometeu 20 anos atrás. Aquela promessa que Jacó fez quando estava sozinho no deserto, Deus vai cobrar o cumprimento daquilo agora, porque Deus quer que a palavra seja cumprida, é o poder da palavra. Jacó está contando para suas esposas, versículo 11, ele está contando que ele teve outro sonho, e que o anjo de Deus falou com ele no sonho. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Deus está querendo o cumprimento da promessa de Jacó. O que foi que Jacó falou 20 anos atrás? Vamos voltar lá em Gênesis capítulo 28, o versículo 20. Vamos voltar no tempo, vamos conferir o que Jacó prometeu 20 anos atrás. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Ele não recebeu tudo isso? Deus não guardou ele na viagem? Ele morreu de fome? Ele ficou nu por acaso? Não. E ele disse aqui no versículo 21, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Quer dizer, Deus quer que ele volte para a casa do seu pai para ele cumprir esta última parte. Ele falou: e se eu voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. 20 anos depois, Deus está dizendo para ele: te faltou alguma coisa? Eu não te guardei? O Labão não quis te fazer mal? Eu não permiti que ele te fizesse mal? Te faltou roupa? Te faltou comida? Te faltou alguma coisa? Agora levanta-te, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Voltando à terra da parentela, o que ele vai ter que cumprir? O Senhor será o meu Deus. Deus até agora está aguardando e abençoando Jacó, para que finalmente Jacó diga: o Senhor será o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E Deus quer então que ele cumpra a palavra. Sai daí, Jacó, já te enriqueci, já te abençoei, não deixei o teu sogro te explorar, não deixei você tomar prejuízo. Mesmo quando ele mudava o acordo, quando ele queria te enganar, eu não permiti, eu te fiz prevalecer. Agora levanta-te, sai daí, vai para a casa do teu pai, volta lá. Ele tinha que fazer isso. Deus está querendo que ele realize. Todo o objetivo de Deus em te abençoar é para que finalmente você chegue e diga: o Senhor é o meu Deus. Quando a gente chama uma pessoa para fazer uma campanha de oração na Paz e Vida, nós agimos assim. Sabemos como que a pessoa pensa. A pessoa só busca a Deus, e a grande maioria é assim, quando tem necessidade, quando a coisa está complicada. Aí a pessoa vem para a igreja. Quando ela chega aqui na igreja, se você perguntar para ela: você quer servir a Deus? Lógico que não, eu vim aqui para receber cura, eu vim aqui para fazer uma só campanha, eu vim aqui para Deus me abençoar.
A gente sabe disso. Mas qual é o objetivo de Deus em te abençoar? Que você um dia chegue e diga diante do altar: o Senhor é o meu Deus. É o único objetivo, porque Deus abençoa uma pessoa mesmo quando ela não merece. Por isso que eu chamo as pessoas aqui na frente e digo: olha, faça a campanha que Deus vai resolver. Faça a campanha porque Deus vai te abençoar. E Ele vai mesmo. Deus vai te abençoar como você nunca foi abençoado na tua vida. Deus vai te guardar no caminho que você andar. Deus vai te proteger do diabo. Deus vai te proteger dos teus inimigos. Deus vai curar as tuas enfermidades. Deus vai abençoar tua vida financeira. Deus vai te abrir as portas do emprego. Deus vai colocar o sucesso diante da tua vida. Mas no final disso você erga os olhos para o céu e diga: o Senhor é o meu Deus. Ele é o bem maior que eu possuo. Eu não tenho outro bem além de Deus. O Senhor é a minha vida, a razão da minha vida. Deus quer que finalmente você caia em si e cumpra também o que está prometendo. Deus não quer te abençoar para você se tornar rico e depois se jogar no inferno. O que adiantaria? Deus não quer curar o teu câncer para você com o teu corpo saudável e queimar no Hades. Deus, Ele quer operar na tua vida para que você finalmente pare e diga: agora chegou a hora de eu dizer: o Senhor é o meu Deus. Deus cobra essa atitude. Então Jacó chegou nesse momento, ele resolve sair. Muito bem, ele vai embora então. Deus o livra de toda perseguição, de todo perigo. E o sogro quando vê que Jacó foi embora, vai correndo atrás. Porque Jacó foi embora com um rebanho maior do que o seu próprio rebanho. Labão ficou muito furioso. Os filhos de Labão disseram: ô pai, o Jacó levou a nossa herança embora, nos empobreceu, olha o que sobrou para a gente, vamos atrás dele. E Labão vai atrás para pegar de volta, não só o rebanho, o gado, mas até os filhos, os netos, vai atrás, incentivado pelo ódio dos seus filhos. Labão vai atrás, não, decidido a trazer Jacó de volta, então trazer o rebanho de volta. Ele vai ali para fazer o mal mesmo, ele está mal intencionado. Porém, naquela noite, Labão tem um sonho. Veja comigo Gênesis 31, verso 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Não faça mal para ele. O próprio Deus aparece no sonho para Labão, dizendo: não faça mal para Jacó. E Labão vai atrás de Jacó. Quando ele encontra Jacó, ele queria fazer o mal. Mas veja o que ele fala para Jacó no versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, viu, Jacó? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite. Olha, o Deus de vosso pai não é o Deus de Jacó. Jacó foi abençoado, mas até agora ele não profetizou, não falou, não decidiu, não determinou: o Senhor é meu Deus. Ah, é o Deus do meu pai, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. E Labão sabia disso. Labão está dizendo: olha, Jacó, eu tenho poder na minha mão para te fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Igreja, Jacó está tendo mais uma prova de que Deus cuida dele. Jacó estava indo embora, mas ele não sabia que Labão, furioso, junto com seus filhos, estava indo atrás para retomar as coisas. Jacó não sabia que Deus teve o trabalho de aparecer no sonho para Labão, para dizer ali: Labão, não faça mal para Jacó não, hein? Não faça nada com ele. Jacó não sabia de nada disso, mas Deus estava tomando conta. E agora Jacó está ouvindo da boca do ímpio, da boca de Labão, ele está ouvindo que Deus lhe apareceu dizendo: não faça nada a Jacó, ele é meu. Jacó está tendo mais uma prova de que Deus toma conta dele, mas mesmo assim ele ainda não aceitou a Deus. Jacó ainda não está dizendo: ele é o meu Deus, ou seja, é abençoado, mas ainda não é salvo. E mesmo assim Deus está guardando. Quantas e quantas vezes Deus guardou a tua vida?
Talvez você tenha andado por vários lugares, por vários caminhos, e pode ser até que você já esteve à beira da morte e nem desconfiou disso. Pode ser que teve momentos na tua vida que você estava num perigo tão grande e nem sabia, não tinha consciência, e você passou pelo perigo e nada te aconteceu. Você já escapou de acidente, você já escapou de assalto, você já escapou de cilada, você já escapou da morte e nem se deu conta que naquele momento, sem você saber, estava a mão do Deus Todo-Poderoso te guardando, te protegendo, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus deseja fazer algo tremendo na tua vida. A pessoa é abençoada e não se dá conta. Jacó está ouvindo de Labão: olha, Deus falou para não te fazer mal, tudo bem. Aí Jacó coloca para fora uma palavra para mostrar que ele mudou como pessoa, mas ainda não é salvo. Veja, acompanhe comigo, Gênesis 31, versículo 38. Labão diz, ou melhor, Jacó diz para Labão: estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai... Veja como Jacó ainda não tinha aceitado este Deus. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Quer dizer, Jacó, ele dá testemunho. Tem muita gente que vem na Paz de Vida e fala: olha, fui lá, fiz uma campanha de oração e Deus me abençoou. Muita gente dá testemunho. Jacó está dando testemunho. E ele está dizendo aqui, ó, o Deus do meu pai, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, foi Ele que me guardou, foi Ele que me ajudou, foi Ele que me abençoou, foi Ele que me livrou. Mas ele ainda não aceitou este Deus. Ele ainda não serve este Deus. Deus, apesar de abençoá-lo, Deus ainda não é considerado por Jacó o seu Salvador. Mas Deus quer ter esse encontro com Jacó. Ele mudou muito como pessoa. Quando ele cuidou do rebanho de Labão, ele tinha fome, ele podia pegar do rebanho do Labão e fazer um churrasco com qualquer cabrito ou qualquer ovelha, mas ele pegava da dele. Ele podia pegar do patrão, mas ele foi honesto, ele deixou de ser um enganador. Ele deixou de querer levar vantagem. Eu estou aqui no meio desse pasto de madrugada, ninguém está me vendo, se eu pegar uma ovelha aqui, o Labão não vai nem ficar sabendo. Não, ele podia, mas ele não fez mais dessa maneira. Ele não se aproveita mais, ele está dando testemunho. Quando vinha um urso ou um leão e comia uma ovelha, despedaçava, um lobo despedaçava uma ovelha, eu te dava da minha para repor aquela que foi morta. Eu não te dei prejuízo nenhum, e você mudou o meu salário 10 vezes, mas o Deus do meu pai, olha aí, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, ele não deixou você fazer mal para mim. Foi o Deus do meu pai que te apareceu em sonho ontem à noite e falou para você não me fazer mal. Ele dá o testemunho, mas ele não teve ainda um encontro real com Deus. Por isso que tem muita gente na igreja. E isso eu não falo só com relação à Paz de Vida, a gente percebe que isso é mundial. A pessoa vem para a igreja só para receber bênção. A pessoa recebe aquela bênção, reconhece que foi Deus que deu. Ela não declara que o Senhor é o seu Deus. Ela fala: olha, eu fui na Paz de Vida. Ela fala assim, viu? Eu fui na Paz de Vida e fui abençoada. Fiz a campanha na Paz de Vida e fui abençoada. A pessoa, ela reconhece, mas só que acabou a campanha, ela desaparece. Ela não quer servir a Deus. Mas Deus tem esse plano aqui e agora Deus vai trabalhar para finalmente Jacó ter um encontro poderoso. E eu vou te provar que esse encontro é com Cristo. Então Jacó, ele vai embora. Ele se despede ali do seu sogro, está em paz, eles fazem um churrasco, eles assam pão, se confraternizam, fazem uma aliança.
e Jacó vai embora em paz. Não era isso que ele tinha pedido para Deus há 20 anos atrás? E eu em paz tornar a casa dos meus pais? Então ele está em paz aqui, está tudo bem. Então Jacó é abençoado ainda por Labão e ele vai partir. Capítulo 32 de Gênesis. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó, quando os viu, disse: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó, ele viu um exército de anjos, quer dizer, ele andando e sabendo que os anjos estavam guardando o seu caminho. Ele sabe que Deus está com ele, mas ele ainda não teve um encontro real com Deus. Agora Deus vai forçar a barra. Chega uma hora que Deus fala: meu amigo, eu te sustento, eu cuido de você, eu faço você prosperar, eu cuido da sua doença, da doença da sua mulher, da doença dos seus filhos, eu te prospero, eu te ajudo, eu te protejo dos inimigos, eu te livro de ciladas, eu te mostro os meus anjos, eu mostro o trabalho que eu estou tendo com você. E você continua nessa de falar: o Deus dos meus pais. Você está nessa? Agora Deus vai pesar a mão. Agora Deus vai fazer uma coisa que vai botar Jacó tremendo. Agora Jacó vai tremer. Jacó, ele falou: bom, eu tenho que voltar. Já tem 20 anos que eu enganei o meu irmão Esaú. Eu vou mandar avisar ao Esaú que eu não quero a herança do meu pai, não. Porque eu fiquei muito rico. Olha quantos rebanhos eu tenho, olha quantos criados, quantos escravos. Pegou lá uns mensageiros e falou: olha, vão agora por Edom, procure o meu irmão Esaú e diga que eu estou bem de vida. Conta para Esaú tudo que eu tenho aqui, ó. Que eu não preciso da herança do Isaac. Eu fiquei rico. Vai lá, avisa o Esaú que eu não estou interessado no direito da primogenitura, não estou interessado na herança dobrada. Avisa que eu não quero a herança do Isaac. Vai lá, avisa o Esaú que eu fiquei rico. Fala para ele. Está todo feliz, né? Até agora deu tudo certo. Com certeza isso vai dar certo também. Mas é aí que Deus vai trabalhar. Os criados voltam, versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Puxa, meu irmão está vindo contra mim com 400 homens? Ele não esqueceu nem perdoou, não. Meu irmão está a fim de me matar mesmo. Então ele ficou tremendo. Aí ele descobriu que tudo que ele tinha seria nada se ele morresse. Se a Raquel morresse, se a Leia morresse, se os seus 12 filhos morressem. Ele percebeu que tudo podia acabar ali. Ele começou a tremer de medo. Aí, agora ele ficou apavorado. O meu irmão falou que está vindo comigo a me encontrar com 400 homens. Ele vem com tanta gente assim que é para me fazer mal, ele vai me matar. Versículo 7 diz: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Quer dizer, ele fala: meu irmão vai vir aqui para me atacar com 400 homens, eu divido o bando, então enquanto ele ataca um, o outro escapa. Quer dizer que eu não vou ficar pobre de tudo, mas ele fica com medo. Disse mais Jacó: agora Jacó vai orar. Agora sim ele vai orar. E você vai ver que ele vai fazer a oração de quem pede por salvação. Que esta é a bênção mais importante que uma pessoa pode querer. Não adianta ter bens, criados, propriedades, riqueza, ouro, prata e não ser salvo. Jacó agora vai fazer uma oração a Deus e vai pedir salvação. A partir do versículo 9. Vocês estão acompanhando? Gênesis capítulo 32, verso 9. Jacó ora desse jeito: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos.
livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Agora Jacó, ele está buscando a Deus, ainda é o Deus dos seus pais. Ó Deus dos meus pais, ó Senhor, tu fizeste favor ao teu servo. Ele já está começando a se colocar como servo de Deus. E ele pede o livramento, ele pede salvação, ele pede vida. Não me deixa morrer, não me deixa perecer, não. O meu irmão está vindo para me matar, não deixa. Ele quer matar as minhas esposas e os meus filhos, não deixa não, livra-me. Ó Deus, o Senhor me disse que faria bem. Ele começa a invocar as promessas de Deus. Ele começa a cobrar aquilo que Deus tinha prometido. Agora ele está apavorado. Então ele começa a lembrar a Deus aquilo que Deus tinha prometido. Era ele que não estava lembrando de cumprir o que havia prometido 20 anos atrás. Agora ele está querendo lembrar a Deus o que Deus havia lhe prometido. E ele pede: Senhor, o Senhor disse que a minha semente seria como a areia do mar, que a minha semente se multiplicaria sobre a terra, mas se eu morrer, e as mães dos meus filhos, e os meus filhos morrerem, como que a tua promessa vai se cumprir? Ele faz uma oração confiando nas promessas de Deus. Agora, ele vai ter um encontro com Deus. Jacó, ele vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele está apavorado. Ele tem notícias de que seu irmão está vindo com 400 homens. Ele já orou e já dividiu o rebanho em 2. Ele já sabe que o mal está chegando, a morte está chegando. Então Jacó, ele toma mais uma providência. Ele pega os seus criados e separa em 3 turmas. E ele diz: levem esses presentes, vão na frente. Vão levando esses camelos, essas ovelhas, vão levando esse rebanho. E quando vocês encontrarem com o Esaú lá na frente, e o Esaú perguntar de quem é isto e de onde vocês vieram, vocês digam: nós viemos de Jacó, e tudo isto Jacó está te mandando de presente. Dê para ele, dê para Esaú. Aí ele pegou um segundo grupo, colocou novamente muitos presentes e falou: vocês vão depois. E quando vocês encontrarem Esaú, meu irmão, e ele perguntar quem são vocês e o que são essas coisas, vocês digam: é de Jacó e ele está dando de presente para você. Podem ir. Aí pegou um terceiro grupo, organizou com muitos presentes e falou a mesma coisa. E ele pensava: assim o meu irmão vai se encontrar com esses 3 grupos e quem sabe o meu presente vai amolecer o seu coração, vai quebrantar o seu coração. E ele ficou com a mulher e os filhos, ele ficou ali, do lado de cá do rio Jaboque, um riacho chamado Jaboque. E ele ficou ali, aquela noite ele não dormiu. Ele ficou preocupado, ele perdeu o sono. Ele falou: essa pode ser a minha última noite na terra. Oh meu Deus, o Senhor disse, né? Não foi? O Senhor não falou que ia me guardar? O Senhor não disse que ia ficar comigo? Ah, Senhor Deus do meu Pai, agora me ajuda porque eu estou apavorado. Ele ficou a noite inteira acordado, de madrugada. E no meio daquela noite apareceu um homem diante dele. Apareceu um varão. Veja, agora Jacó vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Eu vou te mostrar que é Cristo. Ele vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Esse varão que aparece com ele, de repente diante dele, o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jacó ficou só. E ele ali sozinho começou a lutar com ele um varão. Veja o versículo 24. Só diz isso. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó não sabia quem era este varão. Jacó está lutando. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E Jacó está agarrado com aquele varão. Eu não sei se Jacó está tendo uma visão, ou se ele teve um arrebatamento, ou se ele está tendo mais um sonho. Eu não sei.
O que está acontecendo? Eu sei que de repente Jacó se viu lutando com um varão. E ele está agarrado com o varão. E o varão, vendo que o dia vai nascer, que a alva vai subir, esse varão toca na coxa de Jacó, no ligamento da coxa, para que Jacó, ferido, o libere, mas Jacó não solta. E aquele varão diz, versículo 26, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. O que quer dizer Jacó? Jacob, além de enganador, suplantador, o que mais quer dizer? Ele agarra. Ele agarrou. Ele segurou naquele varão. Do mesmo modo, olha, que quando ele nasceu, instintivamente ele segurou no calcanhar do seu irmãozinho. Ele agora, para ter vida de verdade, para surgir para um novo dia, para um novo tempo, que a alva já está subindo, o dia está raiando, ele se agarra, Jacob, aquele que agarra, ele se agarra com o varão e ele sabe, ele sente, algo lhe revela que aquele varão é de Deus, ou que é o próprio Deus. Jacó se agarra instintivamente e não larga, e ele pede, me solta porque a alva já subiu. E ele diz, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Ele está agarrado com o varão. E agora então ele exige a bênção. Qual é a bênção que ele quer? Que bênção que ele está querendo? Ele quer mais camelo? Ele quer mais cabras? Ele quer mais ovelhas? Ele quer mais ouro? Ele quer mais prata? Não, o que ele quer? Ele quer salvação. Ele quer livramento, ele quer escapar da morte, ele quer escapar da espada, ele quer escapar da destruição. Então ele fala, não, eu não te largo enquanto não me abençoares. Meu amado, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? O que adianta você enriquecer, você ganhar muito dinheiro e ficar longe de Deus? Vê aqui o que está acontecendo com Jacó. Isso é uma palavra que você está ouvindo para edificação da tua vida. Nesta hora, agarra o anjo do Senhor que está junto de ti. Agarra o Espírito Santo que está contigo. Diga, não, Senhor, salva-me. Não me deixa perecer, não me deixa morrer. Agarra a tua salvação. Jacó agarrou e não larga. Não, se você não perseverar, você não vai ser salvo. Você tem que perseverar, você tem que agarrar. Não dá para seguir Jesus de longe, não. Não dá para você vir de vez em quando na igreja. Não dá, você tem que estar agarrado com o Senhor, tem que servir ao Senhor, tem que dizer que Ele é o teu Salvador. Jacó, ele quer a bênção. Qual bênção? De salvação. Antes, o que Jacó buscava? Quando Deus o encontrou ali, há 20 anos atrás, o que Jacó queria? Bênção. Ah, se o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, casa para morar, me guardar na travessia, se em segurança eu voltar para a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Ele não queria Deus, não. Ele queria as bênçãos de Deus. Agora, o que ele está querendo? Ele está querendo o Salvador. Ele aprendeu a parar de buscar a bênção para buscar o abençoador. Finalmente Jacó está tendo um grande encontro com Cristo. E você vai ver agora que é Ele mesmo. Versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? O varão disse a ele, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O varão está assumindo que é o próprio Deus. Memorize o versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Se não está dizendo o nome, como é que nós sabemos que é Cristo? Por causa da palavra. Veja comigo em Juízes, livro de Juízes, capítulo 13, no versículo 17. Jacó diz, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse ele, por que perguntas pelo meu nome? Agora leia Juízes 13, 17. Veja como é o mesmo diálogo. Veja como é a mesma pessoa. Só que entre Gênesis capítulo 32 e Juízes capítulo 13 tem 800 anos de diferença. Veja como o diálogo é o mesmo.
E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O diálogo é o mesmo, são as mesmas palavras, mas aqui ele acrescenta que ele é maravilhoso. Quero que você veja comigo então agora o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nós vamos descobrir finalmente, pelo conhecimento da palavra de Deus, quem é este maravilhoso. Está escrito assim, o profeta Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Igreja, Jacó, este homem que sempre quis só bênção, ele agora pediu salvação, mas ele pediu para a pessoa certa. Jesus é o único Salvador, é o único que pode livrar da morte, é o único que pode guardar a tua vida, ele é o único maravilhoso. Não existe outro que se dê este nome, só ele é maravilhoso, Deus forte. O que Jacó perguntou: quem é você? Quem é você? Me fala o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? O mesmo que ele diria 800 anos depois a Manoá. E para Manoá ele disse: o meu nome é maravilhoso. E o que Isaías profetizou? Profetizou que aquele menino, o seu nome é maravilhoso. E a primeira palavra, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que foi que aqui esse ser maravilhoso disse para Jacó? Tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó está lutando com o próprio Deus, o Deus forte, e está prevalecendo, porque agora ele quer a salvação. Vamos ver o que acontece quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo. Quando a pessoa realmente encontra Cristo. Acompanhe comigo os versículos seguintes. Retornamos para Gênesis capítulo 32, versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, para saber o teu nome. Disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Uma bênção nova. Essa bênção Jacó ainda não tinha. Primeira coisa, uma bênção nova. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aqui no versículo 30, o que nós temos como consequência? Uma nova visão de Deus. O que Jacó falou? Tenho visto Deus face a face. A primeira vez que Jacó viu a Deus, há 20 anos atrás, como que ele viu a Deus? No topo da escada. Como é que ele conhecia Deus? De longe. Por isso que ele ainda não estava aceitando aquele Deus. Ele era abençoado por aquele Deus lá de longe. Agora Jacó, 20 anos depois de ter esse encontro verdadeiro com Cristo, ele está dizendo: eu vi o Senhor face a face, eu vi a Deus face a face. Ninguém pode ver a Deus se não for através de Jesus Cristo. Ninguém pode ver Deus de perto se não for através do Senhor Jesus. Em São João capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não consegue ver a Deus através de santos, ou através de anjos, ou através de imagens, ou através de pessoas. A única maneira de você ver a Deus, de conhecer Deus face a face, é através do Senhor. No Antigo Testamento, todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, é uma aparição do Senhor Jesus antes de nascer. É uma aparição do Filho de Deus. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, é sempre o Senhor Jesus. Toda vez que o homem teve uma visão de Deus, uma visão mais próxima de Deus no Antigo Testamento, foi através do anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus aparecendo antes de nascer. Então Jacó está dizendo: eu tenho visto o Senhor face a face. Quer dizer, ele agora não conhece Deus mais de longe, como a maioria das pessoas. A humanidade conhece a Deus de ouvir falar, acredita em Deus de ouvir falar, mas a pessoa só vai conhecer a Deus face a face quando aceitar Jesus como Salvador. Então Jacó, ele passa a ter agora
uma nova intimidade com Deus, um verdadeiro conhecimento de Deus, conhecendo a Deus face a face. Eu vi o Senhor face a face, eu estive com o Senhor, eu conheço intimamente. Uma nova visão, uma nova revelação, Deus próximo, Deus junto dele, uma nova intimidade, uma nova comunhão. Pois bem, vamos continuar acompanhando. Ele ainda declara aqui: e a minha alma foi salva. Vi o Senhor Deus face a face e a minha alma foi salva. Quer dizer, salvação. Finalmente agora ele foi salvo. Finalmente agora ele tem salvação. Vamos ver o que acontece quando uma pessoa tem um encontro real com Cristo. Muito bem, ele está salvo, ele foi salvo, é uma nova vida agora. E quando está saindo o sol, lá em Peniel, que significa a face de Deus, quando o sol está nascendo e ele vai andando, ele está manquejando da sua coxa. Antes ele andava muito bem, mas agora ele está manquejando. Ele não anda mais com aquele vigor, ele não anda mais com aquela força. Se ele tentar correr do Esaú, ele não vai conseguir não. Com essa perna aqui, ó como ele vai ter que correr, ó. E meu irmão vai me matar. Eu tenho que correr. Dá para ele fugir? Dá para ele escapar da espada? O irmão dele vem a cavalo. E ele correndo assim: ai meu irmão. Mas ele está correndo? Não, ele está andando. Porque apesar dele estar com a perna ferida, apesar dele estar com o físico fraco, ele agora é forte, porque ele teve um encontro poderoso com Deus. Ele não tem medo de Esaú, ele não tem medo de exército nenhum. Pode vir com 400, com 500, com 1000. Deus está comigo, eu sou o campeão de Deus, eu vi Deus face a face. Ele é um outro homem agora. O que diz ali a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. Às vezes a pessoa reclama que está fraca, mas vamos ver o que diz a palavra. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10. E hoje eu não vou te deixar não. Hoje sou eu que não vou te deixar enquanto você não for abençoado. Hoje eu vou te dar uma canseira aqui na palavra de Deus, mas eu não vou te deixar enquanto você não for abençoado. Essa palavra de Deus vai mudar a tua vida, vai fazer de você uma nova pessoa. Você vai ter um novo relacionamento com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Jacó agora está fraco, está com a coxa ferida, ó. Ele sabe que agora não adianta ele querer fugir, não. Agora ele tem que confiar no seu Deus. Agora ele vai ter que confiar em Deus. Você vai ter que aprender a viver dessa maneira, a viver pela fé. Ao invés de querer sair correndo quando escuta um barulho estranho dentro do quarto, ao invés de querer fugir do macumbeiro, ao invés de querer fugir do diabo, você vai ter que enfrentar a situação. E você vai enfrentar com coragem, não vai temer e não vai fugir nem dar no pé, porque o Deus de Israel está contigo. O Deus Todo-Poderoso é o teu ajudador, o teu amigo, aquele que te fortalece. Não tema, Deus está contigo. Jacó passa a crer em Deus, a confiar em Deus. Ele não confia nem nas pernas, nem na sua inteligência, mas agora ele confia em Deus. Ele passou a conhecer em Deus. Jacó então tem uma nova maneira de viver, uma nova maneira de encarar as lutas, uma nova maneira de enfrentar os desafios. Jacó vai se dar bem agora. Jacó ele vai ser um novo homem depois desse encontro, porque ele recebeu inclusive um novo nome. Veja aqui só para registrar, no capítulo 33, versículo 3, diz: e ele mesmo, Jacó, passou adiante deles, quer dizer, ele mandou todo mundo na frente, né? Porque ele pensou assim: vou matar os outros, e a hora que chegar em mim eu já escapei. Mas agora, como ele é o campeão de Deus, ele mesmo vai adiante de todos, ele vai em primeiro lugar. Ele vai na frente dos seus familiares, na frente de todo mundo, na frente até do rebanho, ele vai lá. E como é que ele faz? Agora ele está vivendo pela fé. Ele está
uma nova visão da vida, uma nova maneira de encarar os problemas. Então aqui diz assim: e ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Quando a gente fala para você, venha 7 vezes na igreja, venha 7 domingos, faça a sua campanha 7, hein? Não é 5, não é 6, 7. Olha o que Jacó está fazendo. Porque 7 é o número da perfeição divina. Ele se inclinou à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Ele se inclinou à terra. O que quer dizer isso? Que cada vez que ele se ajoelhou, ele falou: oh meu Deus, eu confio no Senhor. Meu irmão não vai me matar não, o Senhor está comigo. Ele levantou e continuou maquejando. Ao invés de fugir do irmão, ele foi ao encontro do inimigo. Só que depois ele ajoelhou pela segunda vez, orou de novo, se prostrou 7 vezes, 7 orações, porque Jacó está crendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, está fazendo a obra. E diz aqui então versículo 4, vamos ver o que aconteceu? Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Jacó ficou surpreso. Todo o ódio que o seu irmão tinha desapareceu. Quando Esaú o encontrou, ambos se abraçaram e choraram muito, e toda aquela mágoa foi embora. Jacó aprendeu agora uma coisa importante: Deus trabalha nos inimigos e Deus trabalha nas pessoas. Jacó, que viu o seu irmão como um inimigo, ele agora tem uma nova visão. Ele viu Deus face a face. Ele agora tem uma nova visão dos inimigos. Veja comigo o que diz aqui o próprio Jacó no capítulo 33, versículo 10. Então disse Jacó a Esaú: se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Jacó tem uma nova visão dos inimigos. Ele não vê mais o seu irmão como uma pessoa para odiar. Ele está aprendendo a amar os inimigos. Ele passou a ver Deus no seu semelhante. Se você tem que adorar alguma imagem, você tem que adorar o teu semelhante. Porque o teu semelhante e até o teu inimigo é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. Se você não consegue amar o teu irmão ou o teu inimigo que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não está vendo? Jacó, ele olha e diz: olha, Esaú, eu estou vendo o teu rosto como o rosto de Deus. Ele passou a ver Deus no seu semelhante, passou a ver Deus no seu irmão, mudou a visão da vida. Ele não vê mais Esaú como um adversário, nem tem medo, ele mudou. Agora nós vamos ver que Jacó se tornou realmente um homem salvo. Aí mesmo no capítulo 33, o versículo 20. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Jacó, ele faz um altar e chama aquele altar de Deus, o Deus de Israel. Não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Isaac, não é mais o Deus dos meus pais. É o Deus de Israel. O nome dele foi mudado para Israel. Ele diz: é o Deus de Israel. Ele faz um altar, agora ele diz: este Deus é o Deus de Israel. Israel sou eu. Este é o meu Deus. Finalmente ele aceita este Deus. Foi aí então que a parentela, a família de Jacó e os descendentes de Jacó se tornaram a nação de Israel, o povo de Israel. Só para terminar a mensagem, pule para Gênesis capítulo 48, versículo 16. Você vai ver aí que os descendentes de Jacó irão se chamar pelo nome de Israel. É assim que vai nascer o povo de Israel, a nação de Israel. Jacó está velho, está para morrer. Gênesis capítulo 48, verso 16. Ele diz: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, isto é, os seus filhos,
e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Foi aqui que ele profetizou: os meus descendentes irão ser chamados pelo meu nome, a minha semente vai se chamar Israel. Foi assim que surgiu o povo de Israel, a nação de Israel. Neste momento, Deus só quer fazer uma coisa na tua vida. Deus quer que você o aceite. Jesus quer que você o aceite, por isso ele morreu na cruz. A igreja quer que você o aceite, por isso que a igreja está orando. O pregador quer que você aceite, por isso que nós estamos pregando. Mas a decisão é sua. É você que tem que decidir. Eu não quero apenas a bênção, eu quero o Salvador. Eu quero Jesus, eu quero me agarrar a Jesus, eu quero a salvação da minha alma. Quantas pessoas neste momento querem receber o Senhor Jesus como o único Salvador? Levante a mão direita bem alto. Ergue bem alto a tua mão, não se envergonhe não. Você vai se agarrar com Jesus agora. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Esse é o objetivo de Deus, te salvar. O objetivo de Deus é te resgatar. Ele vai te ajudar sim, mas Ele trabalhou até hoje para que você viesse aqui na frente e se rendesse diante dEle. Venha para cá. Deus vai mudar a tua vida. Hoje você vai prevalecer com Deus. Isso, venha, venha, venha. Você que estava afastada da casa do Pai. Olha, você veio à casa do Pai só para receber bênçãos e hoje levou um puxão de orelha, porque a situação ficou complicada. De novo você falou: vou lá fazer uma campanha. Mas Deus não quer só você por 7 semanas. Deus te puxou a orelha, Ele deixou a coisa complicar para te trazer aqui de novo e te dar essa mensagem. Ele quer que você venha renovar a tua aliança com Deus. Ele quer que você venha se render diante dEle. Então, onde você está? Você que está afastado, afastada, você que está frio na fé, não fique aí no teu lugar não. Venha aqui para frente, vem lutar com Deus, vem se agarrar ao Senhor Jesus, venha prevalecer. A tua vida vai ser restaurada. Venha, porque a tua vida vai ser renovada. Isso, venha. Venha, 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 venha para cá. Venha, venha. Venha do jeito que você está. Isso, venha. Isso. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Ele vai restaurar a tua vida. Isso, venha, venha, venha. Agora nós vamos, toda a igreja, orar por você. E você também vai orar, amém? Então, igreja, nós queremos que vocês orem por essas pessoas. Cada pessoa que está aqui na frente, dobre o joelho. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim, ó. Jacó se ajoelhou 7 vezes. Suplicou 7 vezes por livramento, por salvação. Agora ele sabia o que era importante. Não era ouro, nem prata, nem camelo, nem bode, nem ovelha. Não. O importante era a salvação. Então ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, eu ouvi a tua palavra e eu peço agora o perdão do meu egoísmo, o perdão da minha maneira de viver. Até hoje eu agi mal, mas agora compreendi o teu propósito. E com os joelhos dobrados, eu declaro que o Senhor é o meu Deus e que Jesus é o meu único Salvador. Agora, meu Pai, faça por mim o que o Senhor fez por Jacó. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá um novo nome. Me dá uma nova vida. Me dá uma nova visão. Me dá uma nova maneira de encarar a vida. Me dá uma nova maneira de ver os meus inimigos, os meus semelhantes. Eu quero, meu Deus, te ver até no meu inimigo. Eu quero contemplar a tua face. Eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Meu Pai amado, fica comigo
e me dá agora a bênção da salvação, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.